Deus é fiel, justo, verdadeiro. E todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Aquele que nos conduz, nos guia, nos direciona. E o Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa manhã. Então que você possa, nessa manhã, ficar atento para abrir os seus ouvidos, para que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração. Eu já tinha uma palavra aqui, mas eu não vou ministrar ela, porque enquanto eu estava orando, Deus me falou outra coisa aqui. Então vamos para aquilo que Deus falou, tá bom? Amém, amém, amém. Vão ler a palavra de Deus, se encontra em Números 22. Números 22, a primeira coisa que eu quero ler é o 12, 22, 12. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. E Balaão, ele acorda pela manhã e a palavra de Deus diz assim: na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. E os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhes disseram: Balaão recusou acompanhar-nos. E Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importante que os primeiros. E eles foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente, farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem firmes também aqui essa noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Meu Deus. Naquela noite, Deus veio a Balaão e disse: vistos que os homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. E Balaão se levantou pela manhã, pôs-se sobre a jumenta, foi aos líderes de Moabe, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor se pôs no caminho para impedi-lo. Balaão ia montado na sua jumenta. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a espada, saiu do caminho. Balaão bateu nela para voltar no caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre as duas vinhas. Quando a jumenta viu o anjo, encostou, apertando o pé de Balaão, e ele bateu de novo na jumenta. O anjo do Senhor foi adiante e colocou num estreito, onde não havia espaço para desviar. Quando a jumenta viu o anjo, ele a deitou, e aquilo acendeu a ira em Balaão, e ele bateu na jumenta. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? E Balaão respondeu para a jumenta: você me fez um tolo. Quem dera eu estivesse com a espada na mão, que eu ia matar você. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou uma jumenta que você sempre montou até hoje? Tem o costume de fazer isso? Ele disse: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo parado no caminho, empunhando a espada. Então Balaão inclinou e prostrou-se com o rosto
em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu na jumenta 3 vezes? Eu vim para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não tivesse se afastado, certamente eu teria matado você. Mas, por conta da jumenta, você foi poupado. E Balaão disse: eu pequei, não percebi que estava parado no caminho, me impedindo de prosseguir. Eu estou fazendo o que desagrada ao Senhor, e eu voltarei. Senhor, nós oramos nessa manhã, nós clamamos para que o Senhor fale conosco e traga, Senhor, a resposta que o Senhor precisa trazer às pessoas que entraram aqui nesse lugar. Pai, não era essa palavra que eu havia separado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor conhece o coração, Pai, de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe aquilo que o Senhor tem conduzido, guiado e direcionado. Ó Pai, nos ensina a não ser como Balaão. Pai, em nome de Jesus, nos leva para um lugar de obediência. Amém, amém, amém. Queridos, olha só. Essa palavra, ela é muito forte. Por quê? Você entrou aqui nessa manhã e eu creio que Deus vai ministrar o teu coração, que Deus vai ministrar o meu coração. E enquanto eu estava orando, Deus me mostrou muito claramente essa palavra de Balaão. E Deus me mostrou Jonas também. Então estava conectado com o quê? Desobediência. Então, eu preciso entender o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo orientar aqui nessa manhã. Porque às vezes, presta atenção nisso, porque às vezes Deus para uma live para ministrar o coração de alguém. Eu já fui em cultos, buscando uma resposta, buscando uma direção de Deus, aonde eu estava assim, angustiada, com meu coração assim, sabe, em frangalhos. E eu precisava de uma direção, de uma resposta de Deus, de uma orientação de Deus. E Deus utilizar ali daquele culto. E Deus falar, sabe, especificamente para mim, para o meu coração. Então eu acredito muito em um Deus que para tudo, para responder a oração de alguém, para dar direção para alguém, para construir e orientar alguém de uma forma assertiva. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, Ele quer nos levar para um lugar de obediência, mas Deus não nos obriga a obedecer. Presta atenção. Deus quer nos levar para um lugar de obediência, mas Ele não nos obriga a obedecer. A obediência é um ato voluntário. Deus não criou robozinhos que Ele está manipulando e você é obrigado a fazer tudo aquilo que Deus está dizendo, falando, orientando, conduzindo. Mas a obediência, ela é um ato de amor. A obediência é um ato de rendição. Quantas vezes eu obedeci à voz de Deus, sendo que eu não queria, eu não estava achando bom, não estava legal para mim. Mas eu obedeci a direção e a voz do Senhor. E nessa obediência, a bênção de Deus estava na minha vida. Obedecer a Deus nos leva para um lugar da plenitude, da bênção de Deus. E a desobediência de Deus nos leva para um lugar de opressão, de malignidade. Então, todas as vezes que eu ouço a voz de Deus, eu preciso aprender a obedecer a direção que Deus está dando. Porque Deus não vai te obrigar a obedecer. Deus não vai te obrigar a entrar nos lugares que Ele tem para você. Deus não vai te obrigar a viver o propósito. O propósito precisa ser vivido voluntariamente. O plano que Deus tem para você, você pode simplesmente pegar o plano de Deus, rasgar ou jogar dentro de uma gaveta ou fazer alguma coisa com esse plano de Deus e você fazer o seu plano, seu projeto, seu propósito. Quantas pessoas passam uma vida inteira vivendo aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele quer, aquilo que ele tem vontade. Pessoas que são conduzidas pelas suas vontades, pelos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Pessoas que não vivem baseadas em princípios e valores, mas vivem segundo aquilo que eles estão pensando e achando.
Ah, mas eu penso assim, mas eu acredito assim. E eu não vivo segundo aquilo que Deus está conduzindo e orientando. Então, a obediência não é obrigatória. Deus nunca vai te obrigar a obedecer. Mas na obediência está o milagre. Na obediência está a bênção de Deus. Você vê que todos aqueles que obedeceram, todos aqueles que foram fiéis, Deus veio sobre eles com o cumprimento da promessa. Não se cumpre promessa nas nossas vidas sem obediência. Deus não precisa da nossa ajuda, mas Deus precisa da nossa cooperação. Eu não preciso ajudar a Deus para que o plano de Deus se cumpra na minha vida, mas eu preciso cooperar com Deus. E o que é cooperar com Deus, Sumaí? É ouvir a voz de Deus e ser guiada, conduzida por essa voz. Ser conduzida por essa direção, ser guiada por essa direção, ser direcionada por aquilo que Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está conduzindo. Quando eu estava orando, Deus mostrou Balaão, Deus mostrou Jonas. Pera, Senhor, tem alguém aqui que Deus está te dando uma direção, Deus está te dando uma palavra, e toda hora você está em busca de uma nova palavra, de uma nova direção, de uma nova orientação. Tem pessoas aqui que Deus já te disse qual é o caminho, o que é para ser feito, qual é a direção que você precisa seguir, mas todo dia você está em busca de uma nova palavra. Não, porque eu preciso ouvir Deus, porque eu preciso ouvir Deus, porque eu preciso que Deus fale, porque eu preciso da orientação de Deus. Não, Deus já falou, Deus já te orientou. E aí você precisa aprender, adiante da orientação de Deus, obedecer aquela orientação. Enquanto você não obedecer o primeiro passo que Deus já te deu, para que Ele vai te dar o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, o quinto passo, o sexto passo? Para que Ele vai te dar outros passos se você nem obedeceu a primeira direção? Então tem pessoas aqui que Deus já te deu uma orientação, que Deus já te deu uma direção específica. E você está em busca de ouvir Deus, de novas orientações, de novas direções, de uma palavra. Ontem eu estava assistindo uma série que chama O Mentalista. Nessa série esse moço, ele finge ter um poder lá, né, de vidente, mas ele não tem, ele tem a leitura corporal, facial, essa coisa toda. E ele vai na casa de uma antiga cliente dele, e a antiga cliente dele fala assim, não, você é vidente. Ele falou, não, eu sou um charlatão. Ela falou, não, você falava um monte de coisa que era muito real. Não, eu sou um charlatão. Aí ela falou assim, mas você me dava esperança. Então, quantas pessoas estão em busca de charlatões? Quantas pessoas estão em busca de profetadas? Quantas pessoas estão em busca... Gente, mas você não acredita em profecia? Acredito. Acredito, a minha vida é profética. Acredito. Quantas vezes Deus ministrou meu coração por intermédio de um profeta, de uma profeta? Quantas vezes Deus mudou completamente o meu destino com uma palavra profética? E a chave virou e a coisa aconteceu. Quantas vezes? Só que tem pessoas, queridos, que elas estão de um lado para o outro. Elas não querem orar, elas não querem jejuar, elas não querem obedecer. Elas não querem se posicionar diante da vida. Mas ela corre de um lado para o outro em busca de alguém para entregar uma palavra. E mesmo que aquela palavra não seja verdade, e mesmo que aquela palavra não se cumpra, ela vai se apegando a várias palavras que Deus não falou, que Deus não disse. Ao invés de se apegar à palavra que Deus orientou, que Deus falou, que Deus conduziu, que Deus determinou para a sua vida. Balaão, ele busca a Deus, Deus fala assim, não vá com esse povo. Não vá, porque você não pode amaldiçoar, porque esse povo já é abençoado. Não vá.
Só que aí, Balaão ouve a Deus, mas Balaão também ouve as outras vozes. Tem pessoas aqui que estão ouvindo a Deus. Não é que você não está ouvindo a Deus. Você está ouvindo a Deus, mas você também está ouvindo as outras vozes. E as outras vozes, elas têm gerado uma altura muito maior do que a voz de Deus para você. E aí você tem seguido outras vozes e você tem caminhado na direção de outras vozes e você está tentando entrar por portas que Deus não disse para você entrar. Você está tentando entrar por portas que não são portas para você. Você está tentando fazer coisas que Deus não disse para fazer. Você está ouvindo a voz de Deus, você sabe. E olha só, deixa eu falar aqui com vocês uma coisa. Quando nós estamos contrários ao plano de Deus, nós sentimos no nosso homem interior, o nosso espírito, o nosso homem espiritual que se conecta diretamente com Deus. Quando nós estamos contrários à vontade de Deus, queridos, o Espírito de Deus que habita nas nossas vidas, ele vai ministrando ao nosso coração. Só que de acordo, nós vamos desobedecendo. Nós vamos nos tornando insensíveis. Só que de acordo o processo de desobediência, nós vamos nos tornando insensíveis à voz de Deus. Insensíveis à direção do Espírito Santo. Insensíveis aquilo que Deus está mostrando, falando, conduzindo e orientando. Insensível ao ponto de a jumenta estar vendo o anjo e se desviar do anjo para que Balaão não fosse morto, mas ele não via nada. Insensível ao ponto de Deus estar dizendo, não é esse o caminho, sai dele. Não é esse relacionamento, sai dele. Não é essa sociedade, sai dela. Não é essa amizade para você, se desvia desse lugar. Não é essas conversinhas que você tá aí no WhatsApp, no direct. Não é por esse caminho que é para você seguir. E você tá tão insensível que você vai dizer, não, Senhor, aqui não vai dar em nada não, tá tudo bem. Queridos, presta atenção. Às vezes nós estamos indo por um caminho, nós estamos indo por uma direção, nós estamos conectando com pessoas que vai nos tirar do plano, do propósito, da verdade de Deus para as nossas vidas. Tem pessoas, queridos, que ela vem e ela tem uma boa oratória, ela tem uma boa conversa. Só que o plano dela não está conectado com o plano de Deus para você. Só que os projetos que ela tem não estão conectados com os projetos de Deus para a sua vida. Algum tempo atrás, uma pessoa falou para mim assim, Sumaí, você precisa vestir... Como é que é o nome? Você precisa vestir um papel na internet. Sabe por que você ainda não... Sumaí, você é muito boa. A pessoa falou para mim, você é muito boa. Mas sabe por que você não explodiu ainda? Porque você é você. A pessoa falando para mim, sabe por que você não explodiu ainda? Porque você é você. Você tinha que vestir um papel. Você tinha que vestir um papel para a internet e não ser você. Porque todo mundo que está na internet veste um papel. Não tem esses pregadores que você gosta, não sei o que. A pessoa, ela conhecia o povo da nata, não sei o que. E você, esse povo aí, eles não são nada disso no dia a dia. Se você vê quem eles são, não, eles não são isso não. É só você vestir um papel, você tem que vestir um papel. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se eu depender de vestir o tal do papel,
Se o Deus que eu sirvo, ele não pode me fazer explodir como você está falando, eu prefiro continuar no lugar onde eu estou. Porque eu creio em algo que é real, que é verdade. Eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu estudo todo dia, eu oro, eu busco o Senhor para poder desenvolver. De fato, a Sumaí, que era ano passado, não é a Sumaí desse ano. Quantos aprendizados novos, quanta coisa mudou. Mas se eu precisar vestir uma mentira, um papel, eu prefiro não explodir. E para mim está tudo bem. Porque para mim, esse não é o plano de Deus para mim. Esse não é o plano de Deus para mim. Vestir uma máscara, carregar uma mentira, vestir um papel, tira papel. Eu não tenho condição para isso. Eu não suportaria de forma nenhuma viver algo assim. E tem pessoas, queridos, que elas estão vestindo as máscaras, os papéis. E elas vão ouvindo a voz de quem não era para ouvir. Elas vão ouvindo os conselhos de quem não era para ouvir. Imagina se eu tivesse ouvido esse conselho. Ah, é verdade. Eu não explodi ainda, a coisa não aconteceu como eu gostaria, porque eu não vesti o papel. Não, nem quero vestir. Muito obrigado. Eu prefiro permanecer onde eu estou, com o que eu tenho. Eu prefiro fazer como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó rei, o nosso Deus, ele pode nos livrar dessa fornalha aqui ardente. Ele pode. Mas se ele não nos livrar, ainda assim, nós não nos prostraremos a essa estátua. Ó irmão, deixa eu te falar. O meu Deus, ele pode me fazer romper de uma forma sobrenatural. Mas, se ele não fizer, ainda assim, eu vou permanecer firme aqui. Eu vou permanecer firme. Balaão, queridos, ele começou a ouvir quem não era para ouvir. Ele começou a receber direção e orientação de quem não era para receber. Quantas pessoas estão recebendo orientações de quem você não deveria receber? Quantas pessoas estão ouvindo as muitas vozes, ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo? Quantas pessoas estão ouvindo conselhos de pessoas bem intencionadas? Porque essa pessoa, quando veio me dar um conselho, ela não estava com má intenção, ela não é uma pessoa ruim. Pelo contrário, ela é uma pessoa muito boa. É uma pessoa muito gente boa. Não era um mau conselho por ela ser ruim, mas era um mau conselho porque não era o plano de Deus para mim. Não era o propósito de Deus para mim. Não era a direção que Deus tinha para minha vida. Não é. Tem coisas que você está caminhando, seguindo, sendo orientada por coisas que Deus não disse para você ser orientada. Eu quero dizer para você nessa manhã que todas as vezes que um profeta entrega uma palavra para você, essa palavra ela precisa estar conectada com a palavra de Deus. Essa palavra precisa estar conectada com aquilo que Deus já vem ministrando ao teu coração. Essa palavra precisa estar conectada com as promessas, com os planos e os projetos que Deus já vem ministrando. Só para você ter ideia, eu fui daqui de Porto Seguro para São Paulo. E a mesma palavra que eu recebi aqui, dos profetas aqui, eu recebi dos profetas lá em São Paulo. A mesma palavra que eu recebi há 14, 15 anos atrás. Deus só vai repetindo. Deus só vai confirmando. É esse o caminho. É esse a direção. Continua, continua, continua. É esse o caminho. É essa a direção. Continua, continua. Não é algo que está desconectado.
Aqui Deus estava dizendo para Balaão, não vai com esse povo, porque você não vai poder amaldiçoar, porque o meu povo já é amaldiçoado, o meu povo já é abençoado. Você não tem como amaldiçoar esse povo. Só que aí vem uma equipe lá do Balaque e eles começam os conselheiros de Balaque chega, e aqui fala que já eram líderes de maior número e de maior importância. Quantas pessoas, elas começam a olhar a posição, o posicionamento de alguém que está falando com você, e você começa a acreditar em palavras que não era para acreditar. Você começa a se mover por coisas que não é para você se mover. Você começa a se posicionar em situações que não era para você se posicionar. Balaão, ele começou a ouvir as pessoas erradas e os conselhos errados. Balaão começou a ouvir quem não era para ele ouvir. Ao invés de permanecer firmado com a palavra que Deus já tinha dado, Balaão adentrou em um lugar de desobediência. E por conta desse lugar de desobediência, Balaão se tornou insensível à voz do Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado para que eu e você não nos tornemos insensíveis à voz do Senhor. Por isso que tem pessoas que se desviam, por isso que tem pessoas que traem o marido, traem a esposa, por isso que tem pessoas que abandonam a educação dos filhos. É verdade, literalmente. Abandono de pai e mãe vivo é o que mais tem hoje. Pais e mães estão vivos, estão dentro de casa, mas abandonaram a educação dos seus filhos. Não tem mais força. Não, deixa esse menino fazer o que ele quiser. Quantas pessoas que se tornaram insensíveis e saíram da comunidade, não quer mais congregar. Eu sou cristão, mas eu não vou a nenhuma igreja, porque eu não quero saber desse povo. Então é do nada? Não, nada é do nada. É processos gradativos que vão construindo em nós insensibilidade. Insensibilidade à voz de Deus, insensibilidade à presença de Deus, insensibilidade ao pecado, insensibilidade à direção que Deus está dando. E às vezes Deus está dizendo, vai por aqui, mas você já não consegue ouvir a voz do Senhor. Às vezes Deus está fechando aquela porta, mas você está insistindo, você está arrombando portas que Deus fechou para você. Quantas vezes Deus fala, não entra nesse relacionamento. Essa pessoa não é para você, não é a pessoa que eu tenho para você. Mas você insiste ao ponto de adentrar num lugar. E é interessante que a maioria das mulheres que eu atendo, que entrou em relacionamentos abusivos, Deus tinha avisado, Deus tinha falado, Deus tinha orientado. E a pessoa falou assim, mas eu achei que quando casasse ia mudar. Não, muda para pior. Entende? Então quantas pessoas vão entrando em lugares e vão se tornando insensíveis ao Espírito Santo, insensíveis à voz de Deus, insensíveis à direção que o Senhor está dando. Queridos, a insensibilidade de Balaão foi tão grande, ao ponto da mula ver, da mula ter sensibilidade, da mula perceber, da mula correr e se posicionar em várias. Ela se encosta no lugar, depois ela deita. Mas Balaão não viu, Balaão não enxergou, Balaão não percebeu, Balaão não se atentou. Qual é a palavra que Deus está te dando, mas você está insensível à voz de Deus? Qual é a direção que Deus está dando para a tua vida, mas você não tem ouvido, nem tem conseguido ouvir a direção que Deus está dando? Deus quer te dar um livramento nessa manhã. Deus quer te dar um livramento de sociedade que não é para você fazer. Deus quer te dar um livramento de relacionamentos que não é para você permanecer. Deus quer te dar um livramento aonde portas que você quer entrar e que Deus está dizendo, não é essas portas que eu tenho para você. Deus quer te dar um livramento nessa manhã desse lugar de insensibilidade,
para que você permaneça num lugar de sensibilidade, para que você permaneça num lugar de eis-me aqui, Senhor, para ouvir a sua voz. Deus quer te levar para um lugar de obediência, obediência total e completa, onde você vai ouvir a voz de Deus e você vai caminhar segundo aquilo que Deus orientou, falou, direcionou, conduziu. Não pela sua vontade, não pelo seu projeto, mas pela vontade de Deus para a sua vida. Deus tem um plano bom, perfeito, agradável para você. Deus tem um plano melhor que o seu para você. Ontem, o meu pastor ele falou uma coisa muito poderosa, e eu levo um caderno para a igreja e eu anotei. Deixa eu pegar aqui o caderninho, tá aqui também. Deus falou uma coisa, ele falando da igreja, e aí ele falou a oração que ele está fazendo e a postura que ele está tendo. Ele disse assim, ó, eu parei para avaliar aquilo que nós estamos fazendo na comunidade, na igreja. E ele fez uma oração e ele disse para Deus assim, Deus, se o que nós estamos fazendo na comunidade não é aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer, que o Senhor remova tudo que não é teu. Que o Senhor tire, arranque tudo que não é teu. Mas que o Senhor possa fazer a sua vontade. O seu querer. Faz morrer tudo aquilo que não pertence ao Senhor para a minha vida. Porque isso aqui é ter coragem. Porque uma pessoa... E aí eu coloquei em primeira pessoa. Ele estava orando pela comunidade. Eu coloquei em primeira pessoa. E eu coloquei assim, Deus, avalie tudo que eu estou fazendo. Avalie, olhe para tudo que eu estou fazendo. Porque quer dizer, eu faço muita coisa. E eu preciso vigiar. Porque às vezes a gente está fazendo muita coisa, mas não está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Às vezes a gente está fazendo muita coisa e a gente está cansado, sobrecarregado, e não é aquilo que Deus tinha para a gente fazer. Então eu fiz a oração e fiz a anotada. E eu disse assim, Senhor, avalie o que eu estou fazendo. E remova da minha vida tudo que não é a sua vontade. Pare o que eu estou fazendo, o que não é a tua vontade, para. Envia um anjo com espada de fogo para me parar. Se não é a tua vontade. Mas me mostra claramente a tua vontade para que eu siga o teu plano. Eu não quero perder tempo. Correndo de um lado para o outro. Eu não quero perder tempo fazendo coisas que Deus não disse para eu fazer. Avalie, Senhor, qual tem sido a minha postura e o meu posicionamento. E arranca, vem, Senhor, e varre da minha vida tudo aquilo que não é para ser feito. E me coloca no centro da tua vontade, no centro do teu propósito. Para que eu e você, nós não sejamos como Balaão. Nós não sejamos como Jonas, que foi contrário àquilo que Deus estava orientando, conduzindo, direcionando. Mas que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Que nós sejamos direcionados pelo Senhor. Que nós possamos alcançar todo o plano, projeto e propósito que Deus tem para nós, que nós sejamos cooperadores de Deus em Cristo, que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir e obedecer a essa voz, que as outras vozes se calem, que os conselheiros, que as pessoas importantes, que as pessoas que têm isso, que têm aquilo, que têm não sei o quê, Senhor, cala todas as vozes que não vêm do Senhor para mim. Cala toda profetada de mentira, todo engano. Cala, Senhor, cala. Cala tudo aquilo que não está conectado com o céu, com o teu Espírito, com a tua direção. Mas me conecta e me leva, Senhor, para o centro da tua vontade. Para que eu obedeça a tua voz. E para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Que nessa manhã
você possa ouvir a voz do Senhor. Que nessa manhã você saia de um lugar de insensibilidade. Que nessa manhã você desconecte desse lugar de desobediência. E o Senhor está ministrando ao meu coração aqui que demorar em obedecer também é desobediência. É para alguém que está aqui hoje. Você falou, não estou desobedecendo, não, só estou demorando em obedecer. Deus está dizendo para você, a demora em obedecer também é desobediência. E a demora em obedecer pode fazer com que os portais celestiais se fechem e você perca a oportunidade que Deus está te dando agora. A demora na obediência também é desobediência, tá bom? Então que nessa manhã você ouça essa palavra, você receba essa direção para você. Você entenda o que Deus está falando, ministrando e conduzindo ao teu coração. Você não vai sair daqui como você entrou. Eu já tinha minha palavra pronta. Já estava tudo lindo, maravilhoso, organizado ali. Para eu arrebentar hoje, falar uma palavra mega top. Eu ia falar de esperança. O Senhor falou, não tem negócio de esperança aqui não. Então Deus trouxe uma palavra para mim e para você. Que você possa abraçar essa palavra, rema de Deus para o teu coração. Que você possa entender que Deus está ministrando, que Deus está falando, que Deus está te orientando. Para que você não seja como Balaão. Vai para lá que é para ir. E você está indo para o outro lado. É para ouvir a voz de Deus e não ouvir as muitas vozes. E nós estamos em dias em que existem muitas vozes, muitas, que estão falando, bradando. E nós precisamos estar atentos para ouvir unicamente a voz do Senhor e obedecer a voz de Deus. Claro que Deus levanta pessoas, levanta pessoas. Deus tem homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, que vão ser um canal de Deus para a nossa vida, vão ser. Mas eles vão estar conectados com aquilo que Deus já tinha falado. Vai estar conectado com aquilo que Deus já vinha orientando e falando e direcionando no nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã, para que Deus te torne sensível à voz do Espírito Santo. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos orar por sensibilidade à tua voz. Efatá, que se abram os nossos ouvidos nessa manhã. Que os nossos olhos se abram, que os nossos sentidos, ó Pai, possam se abrir para ouvir a tua voz e ser guiados e conectados pelo teu Espírito. Que ao ouvir a tua voz, Pai, nós estejamos prontas para obedecer. Obedecer e ser guiadas pelo teu Espírito Santo. Nos leva para esse lugar de obediência, Senhor. Nos leva, Espírito Santo, para esse lugar de obediência. Obediência total, mas não parcial, Pai. Senhor, que todas as outras vozes cessem, se calem, em nome de Jesus. Mas que nós possamos perceber, entender e caminhar conduzidas pela tua santa e doce presença. Pai, nos ajuda a tomar decisões. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que vão precisar tomar decisões. Pessoas que estavam protelando na obediência. Pai, pessoas que estavam deixando para depois. Pessoas, Pai, que vão precisar se posicionar a respeito de relacionamentos. Pessoas que vão precisar se posicionar a respeito de sociedades. Pessoas que vão precisar se posicionar a respeito de quem elas estão ouvindo e dizer, não, isso aí não é para mim. Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós uma força, uma sabedoria, uma direção do teu Espírito. E que hoje, Senhor, nós possamos adentrar no centro da tua vontade, do teu plano, do teu propósito. Senhor, nós temos coragem para dizer, arranca da nossa vida tudo, Senhor, que é obra, Pai, de feno, que é obra, Pai, de madeira. Em nome de Jesus, arranca. Deixa na nossa vida tudo que é obra preciosa, Pai, de pedras preciosas. Nós não queremos chegar no grande dia diante do Senhor com a mão cheia de feno, de palha, de madeira, que vai ser queimada pelo fogo.
Senhor, não nos deixe correr de um lado para o outro, Pai, fazendo muitas coisas. Nós não queremos fazer muitas coisas, mas nós queremos estar alinhados e conduzidos pela Tua presença. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa manhã. Nos guia, nos direciona, nos capacita, Pai, para ouvir e por amor obedecer ao Senhor. Espírito Santo, que o nosso coração, Senhor, possa ser arrancado nessa manhã. E, ó Deus, e muda o nosso coração, traz um coração de carne, um coração quebrantado ao Senhor, um coração contrito, um coração sensível à Tua voz. Tira todo o coração endurecido, todo o coração, Senhor, de pedra, e que nessa manhã o Teu Espírito Santo se torne real, verdadeiro no nosso coração, na nossa vida, e que os nossos ouvidos sejam aqueles que escutam a Tua voz, e que os nossos pés corram para o lugar da obediência, no nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém.